A pregação que defende a fé é a mensagem que Estevão, o diácono cheio do Espírito de Deus, cheio de sabedoria, cheio de fé, de graça e de poder, que pregou diante do tribunal judaico antes da sua execução. A pregação de Estevão se encontra em Atos capítulo 7, mas eu gostaria de ler apenas o final da sua mensagem, a partir do versículo 51. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, não aguardaram. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Estevão resistiu até a morte pela fé. Ele foi martirizado por não recuar a respeito da fé que ele tinha em Cristo Jesus. As autoridades judaicas julgaram Estevão porque foi dito que ele estava blasfemando contra Deus, contra a lei de Moisés, contra o templo. Quando Estevão foi interrogado a respeito da veracidade desta acusação, ele se defende da seguinte maneira: ele faz uma exposição da história bíblica, começando dos patriarcas. Ele começa com Abraão e vai terminar na pessoa de Jesus Cristo. Ele enfatiza criticamente a rebeldia dos judeus do passado, que resistiam aos líderes que Deus levantava para a libertação no Senhor. Os judeus do presente estavam agindo da mesma maneira como agiram seus antepassados. Mas veja agora o conteúdo da exposição bíblica de Estevão. Ele começa com os patriarcas. Ele começa falando de Abraão, que foi chamado por Deus, Deus que lhe dá a promessa da terra, Deus anunciando 400 anos do povo em escravidão, e Deus promete a libertação e a posse da terra que mana leite e mel. Estevão passa a destacar também os patriarcas Isaac e Jacó, que foram herdeiros da promessa feita a Abraão. Estevão destaca muito bem o patriarca José, este patriarca que foi invejado e vendido pelos seus irmãos, mas foi engrandecido no Egito, salvador da sua família no tempo de fome e também o causador, o originador do povo de Israel lá no Egito. Estevão destaca também a opressão de um faraó que se levantou, que não conhecia José, por isso oprimiu fortemente os israelitas. A segunda parte do conteúdo da exposição bíblica de Estevão aborda sobre Moisés, o libertador, profeta e intermediador da lei. Estevão fala sobre o nascimento de Moisés no Egito, seu crescimento e o seu desejo de libertar o povo. Ele se tornou poderoso em obras e palavras dentro de um espaço de 40 anos dentro do Egito. Depois Estevão fala sobre como Moisés viveu 40 anos no deserto. Ele, refugiado lá, se casa e tem 2 filhos, e é lá que Deus o chama para a missão da libertação do povo do Egito. O povo saiu do Egito e viveu no deserto 40 anos. E foi lá no deserto que Moisés profetizou que haveria de vir um profeta semelhante a ele, enviado de Deus, poderoso em palavras e obras. Ele era Jesus, líder e libertador do povo. Agora, a terceira parte da exposição bíblica de Estevão, ele aborda a respeito do tabernáculo e a consequente idolatria do povo lá no deserto. Mas ele aborda também que esse tabernáculo na terra prometida vai sair de cena e vai entrar o templo. Moisés conduzia o povo no meio do deserto. Ele foi convidado por Deus para receber os mandamentos e entregar para o povo, mas algo drástico aconteceu. O povo não respeitou Moisés como líder. Eles voltaram ao Egito em seu coração.
E com isso chegaram ao absurdo. Eles construíram um bezerro de ouro e o adoraram como se fosse o próprio Deus. Tamanha rebeldia contra Moisés e contra o Senhor Deus. Foi lá no deserto, ao pé do monte, que o tabernáculo foi erguido e este tabernáculo esteve entre o povo. Na terra prometida, quando o povo já estava de posse da terra, o tabernáculo também continuou entre eles. Já no tempo de Davi, ele pediu autorização para Deus para construir uma casa, o templo, mas foi seu filho Salomão quem fez isso. Mesmo assim, Salomão tinha plena consciência de que Deus não habita em casa feita por homens. É assim que se fecha a exposição bíblica de Estevão, durante a sua defesa no Sinédrio, diante dos anciãos e das autoridades judaicas. Estevão exaltou a Deus, destacou seus antepassados, evidenciou a lei, mas trouxe como ênfase da sua mensagem, da sua defesa, a teimosia, a rebeldia do povo. Ao final, Estevão faz uma forte aplicação, dura, corajosa, diante do Sinédrio. É como se ele dissesse: vocês repetem o que fizeram seus pais, os seus antepassados. Vocês são teimosos, incircuncisos de coração, incircuncisos de ouvidos. Vocês são resistentes ao Espírito Santo. São perseguidores de profetas, aqueles a quem anunciavam a verdadeira mensagem de Deus. São traidores e assassinos, como no caso de Jesus Cristo. Quando Estevão finalizou, o tribunal estava tão impactado, tão irado, que deu a sentença para Estevão. Sentença de morte. Ele morreu, mas não negou a sua fé em Jesus, o Santo, o Justo, o Salvador. A minha mensagem para você, ao final desta mensagem também, é dizer o seguinte para você: não resista com teimosia ao Espírito de Deus. Creia em Deus, creia em Jesus Cristo, deposite fé na mensagem dos profetas de Deus e se revista do poder de Deus e resista ao mal com fé até o fim, que a sua fé prevaleça. Fique firme em Jesus até o fim. Deus o abençoe, em nome de Jesus.